Bom dia e bom dia. Que alegria estar com vocês aqui mais esse dia maravilhoso, né? Hoje já é quarta-feira, eu ia falar assim, terçou nada. Hoje já é quarta-feira, nós estamos no Outubro Rosa, mês das mulheres que se cuidam, das mulheres que se tocam e das mulheres que vivem. Oh, glória a Deus! Então vamos lá fazer a nossa prevenção, né? De todos os anos, vamos nos cuidar, vamos apoiar, vamos estar nessa causa, né? Câncer de mama. Não tenha vergonha de se tocar, de se examinar, de saber se tem algum caroço estranho, algum nódulo, e vamos descobrir cedo, porque há tratamento, quanto antes melhor, né? E aí, se você seguir direitinho a cartilha, dá tudo certo. Oh, glória a Deus e aleluia. Bom dia, meus amores. E hoje nós vamos conversar sobre o quê, hein, pastora Cecília? Hoje nós vamos conversar sobre como aumentar a nossa intimidade com Deus. E eu tinha uma curiosidade, na Bíblia fala que a gente tem que se apresentar a Deus com as mãos limpas. E aí algumas pessoas, pastor, o que é que significa as mãos limpas, né? As mãos são algo assim que você toca nas pessoas, nas coisas, mexe, movimenta, né? Toca. E aí as mãos têm um significado tremendo, maravilhoso. Gente, eu ganhei um presente ontem. Olha, Rosezinha, se você assistir a minha live, que coisa, amei, viu? Pode ter certeza. Tô pegando no cabelo porque foi uma coisa de passar no cabelo. Gente, vocês não tem noção, não. Não tem noção de como esse cabelo tá escorregando, que nem diz o outro. Mas voltando aqui pro nosso assunto, que a nossa live não é de beleza, né? A nossa live é de Espírito Santo, de Deus, de falarmos coisas espirituais, de orarmos pelas pessoas que pedem oração. Elaine, Deus te abençoe, Elaine, que o Senhor te cure, que Ele possa tomar a tua vida e que Ele possa fazer a diferença em nome de Jesus, que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar na sua vida e mudar a sua história e te abençoar nesse dia, em nome de Jesus. Mas, Elaine, é necessário que a gente tenha intimidade com Deus e que a gente faça essa oração, porque o Senhor gosta de ouvir a voz dos seus filhos. Amém? E aí, continuando o que eu estava falando, e aí é sobre as mãos limpas, né? Como ter as mãos limpas. E o Salmo 73, no versículo 28, primeiro eu quero dizer para vocês que o Salmo 73, né? Começa, o primeiro versículo diz assim: verdadeiramente Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Pois a soberba os cerca com colar, vestem-se de violência como um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. E aí ele vai citando: são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, as águas de copo cheio se lhes espremem, e eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado. E aí ele vai falando, né?
Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste, ó Senhor maravilhoso, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. E aí o salmista termina dizendo, mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar as suas obras. Eita, Deus da glória, é forte. Este salmo é maravilhoso. E aí a questão das mãos limpas. Lavagem de mãos, chamada de netilat yadayim em hebraico. As mãos limpas, santidade. Se apresentar a Deus em santidade. As mãos limpas. Deus ordena que os sacerdotes lavem as mãos e os pés antes de entrarem no tabernáculo para não morrerem. E aí eu, pensando nessa lavagem de mãos, tocar em alguém com as mãos sujas, às vezes pode contaminar a pessoa com alguma bactéria, com alguma coisa. Na vida da gente, a gente também pode contaminar pessoas com a nossa fala, com aquilo que a gente diz, né? E lavar as mãos tem um significado. O que significa na Bíblia lavar as mãos, né? O Evangelho de Marcos diz que eles viam que algum dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, sem as terem lavado. Comer o pão após o jejum, entregar um jejum, está consagrado, está em espírito de oração, está conectado com Deus, né? Então, o ideal é que antes de comer, a gente lave as mãos. Isso tem um significado muito forte. Desde pequenininha, quando eu ia almoçar, minha mãe dizia assim, já lavou a mão para pegar no alimento? Para não contaminar aquilo que você vai colocar dentro de você, para não contaminar o pão, para não contaminar as coisas que você vai comer. E isso faz todo sentido para que você não adoeça. Vamos trazer para a realidade espiritual. As mãos limpas são, como é que a gente diz, prevenção. Um coração que confessa os seus pecados, que se arrepende do mal, ele se mantém limpo, ele se mantém em santidade, ele confessa os seus pecados a outros irmãos e ao próprio Deus. E isso faz toda a diferença. O salmista, inspirado por Deus, quando ele responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega à vaidade, nem jura enganosamente. Essas características falam de limpeza, pureza, honestidade, transparência, sinceridade. Deus ama a honestidade. Deus ama a transparência. Aleluia. E ser sincero, quem entrará na presença de Deus? Quem subirá ao seu santo monte? Ou quem estará no santo lugar? Salmo 24, versículo 3. Essa é a mesma pergunta que nós precisamos fazer. Subir ao monte, estar ao lado de Deus. Subir ao monte não significa que você vai ter que fisicamente estar subindo no monte. Tem gente que sobe um monte, amém. Mas tem gente que não consegue subir um monte físico. Suba na dimensão espiritual. Suba um monte em oração. Esteja no alto lugar, na presença de Deus. Eita, menino, no hebraico o verbo subir, teologicamente, significa que você comparece diante de Deus. Eita, Deus da glória. Significa comparecer, subir o monte. Eu vou estar na presença de Deus. E é importante ressaltar que os líderes, que os pastores, que os ministros de louvor, que uma igreja precisa subir no Santo Monte constantemente
para ouvir, para sentir a presença de Deus, que nos restaura, que nos cura, que nos liberta e que nos faz sentir melhores todos os dias. Ser inspirado por Deus, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos, coração puro, alma não entregue à vaidade, sabe? Que não jura enganosamente. Essas características de transparência, né? De sinceridade, de honestidade, de lealdade. Gente, é tão difícil. Gente leal. Bom dia, Michele, lindona de Jesus. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Socorro. Você que está passando pela live, às vezes a gente pega o celular de manhã e fica só com o dedinho passando. Dá uma paradinha para ouvir a palavra de Deus. Lá no Filipenses 2,15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis. Brilha, você brilha como as estrelas, porque você é diferente, né, do povo, dessa geração corrompida e perversa. Aí em Filipenses, Paulo escreve: quanto ao mais, irmãos, gosto demais desse texto, 4:8, né, que o nosso pensamento, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, seja isso aquilo que você pensa. Guarde o seu coração, mantenha as suas mãos puras, esteja íntimo de Deus, aleluia. E os conselhos são tremendos. Em Josué, por exemplo, capítulo 1, versículo 8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tiago 4:8, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tem tanta gente que tem a mente dividida. Eu tenho falado tanto na renovação da mente, que para ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é uma consequência de uma mente transformada, que não pensa mais como outrora, que mudou o jeito de ver as coisas. Essa mente não é dividida. A mente dividida é aquele crente que ora está na igreja, ora está no mundo. Uma hora proclama as bênçãos do Senhor, outra hora está falando que não deve. Uma hora está orando pelas pessoas, outra hora está falando mal. Você que tem águas amargas e águas doces dentro de você, uma mente dividida, limpem as mãos e o coração. Para de ser dúbio. 2 pesos e 2 medidas. Para um eu faço de um jeito, para outro eu faço de outro. Isso não agrada a Deus. Ninguém que tem intimidade com Deus caminha num caminho dividido, bifurcado. Não pode. Ou você escolhe o bem ou você escolhe o mal. As mãos limpas, guarda o coração na palavra, para não pecar contra Deus. Salmo 119, versículo 11. Um dos principais propósitos da Bíblia é transformar a nossa vida no maior e melhor projeto escrito pelo próprio Deus. Quando nós conhecemos na Bíblia, ela vai gerando em nós. Quando nós começamos a ler, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me enchi de interrogação, porque ela nos confronta com aquilo que nós pensamos, certo ou errado. A palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra, esse texto, gente, está lá em Hebreus 4:12. Essa palavra que é transformadora, quando nós conhecemos a Bíblia, nós vemos Deus, isso gera intimidade, confiança. Você lê aquilo que está escrito na palavra de Deus e você começa a confiar. Olha, Deus é o meu Deus, é o Deus do impossível.
Quando nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos o que esperar. Aleluia! Adquirimos confiança. Pela Bíblia nós conhecemos quem é Deus. E aí ter tempo de oração, ter tempo de jejum. E aí o Senhor nos ensina o Pai Nosso. Se nós não entendêssemos os princípios da oração, de estar diante do Senhor, né? Deus não nos deu uma reza, Deus não nos deu um modelo, deu um modelo que é o Pai Nosso, mas Ele não diz para a gente repetir, Ele diz que orem com as suas palavras. Falem com Deus, tenham intimidade, conversem com esse amigo que é Jesus, conversem com esse amigo que é o Espírito Santo, conversem com o melhor amigo que é o nosso Deus. Quando vocês orarem, tenham as mãos limpas e um coração puro. Esteja em santidade, que hoje ninguém quer caminhar em santidade. Ninguém quer obedecer a palavra para viver em santidade. Santidade é renúncia. Quando vocês orarem, Mateus 6:5, 5:6, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar nas sinagogas aparecendo para todo mundo, nas esquinas. Eu lhes asseguro que a recompensa deles já foi dada, mas quanto a você, vá para o seu quarto, meu bem. Fecha a porta no secreto. E lá você pode dançar, dar cambalhota, falar o que você quiser. Ele vai te recompensar, né? Jesus se retirava para orar, né? E ele ensina isso para a gente. O jejum não é uma barganha. Eu vou jejuar para Deus me dar um emprego. Eu vou jejuar para Deus me dar um marido. Eu vou jejuar para o meu marido se converter. Não, jejum não é nada disso. Jejum é para você ter intimidade, é para você ouvir a voz de Deus, é para você escutar as respostas que o Espírito Santo traz para você. É para você matar a sua carne, é para você crucificar a carne, é para você deixar as coisas da carne e trocar pelas coisas espirituais. Quando Moisés jejuou 40 dias e 40 noites sem comer pão, sem beber água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança nossa com Deus, que são os 10 mandamentos. O Senhor veio e se aproximou. Esdras também retirou-se diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu, lamentando a infidelidade dos exilados, chorando com uma causa, jejuando com um motivo, e não para trocar A por B, B por C, C por D. O jejum não é para isso. Se você jejua para conquistar, você está fazendo errado. Bom dia, Ninha. Bom dia, pessoal. Bom dia. Elias jejuou 40 dias. Depois ele comeu e bebeu e fortalecido viajou até chegar a Horebe, o monte de Deus. Danielzinho também fez o jejum dele lá, que a gente copia, e é muito bom o jejum de Daniel. Paulo também jejuou, não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Eita Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites antes da crucificação. E ele foi tentado pessoalmente pelo diabo. Bom dia, Ana Jesus. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Não comeu nada durante esses dias e depois ele também não fala aqui que teve fome, mas seja obediente. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade de Deus. Em outra passagem bíblica, Jesus declarou que desceu dos céus não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai que o enviou. Obediência é um posicionamento. Viver em comunidade, experimentarmos intimidade com Deus. Nós temos que nos importar com as pessoas e manter a nossa consciência limpa. Mãos limpas e coração puro.
consciência trabalhando em favor das nossas vidas, nos mostrando o que é certo e o que é errado. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, para que nós tenhamos consciência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, que o homem possa estar caminhando debaixo da potente mão de Deus, sendo constantemente confrontado com a sua palavra, para que possamos caminhar em santidade, em retidão, mãos limpas e coração puro. Se você diz que ama a Deus, você vai amar as pessoas. Esse é o sinal de que você é um filho de Deus. Que todos sejamos um no Senhor, em unidade, aleluia. Tendo compromisso com Deus, mesma vida, mesma intimidade, uma vida em comunidade. Vou terminar deixando aqui um texto para nós, para que todos sejam um. Pai, como está em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que o Senhor possa ter ministrado aos nossos corações nessa manhã e que nós estejamos em paz, aleluia, e louvamos o teu nome, louvamos ao teu nome. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, aleluia. Deus abençoe a sua vida, que o seu coração esteja disposto e que nós possamos juntos fazer a vontade de Deus e termos um coração genuinamente voltado para uma vida com Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijo no coração, mãos limpas e um coração puro. Deus te abençoe. Partiu o trabalho. Deus te abençoe. Oh, glória.